Diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe a você que está aí agora em casa ou no trabalho, não sei onde você está agora. Eu quero que Deus abençoe tua vida. Eu estou aqui hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Nós estamos aqui para fazer a oração de portas abertas. As pessoas acabaram de passar, já tivemos 2 hoje, na verdade 3 por causa do meio-dia, e logo mais teremos umas 19h30. E você que está aí agora me assistindo também, e de repente você diz assim: olha pastor, eu tenho na minha vida uma porta fechada. As coisas na minha vida, ultimamente, meus caminhos estão trancados. Eu quero declarar nesse momento portas abertas na sua vida. Quando você acabar de assistir aí, você também vai compartilhar com amigos, com familiares, com parentes, pessoas que você conhece que está com a porta fechada, está desempregada, está endividada, a pessoa está com a vida amarrada, ela já não sabe mais o que fazer, e somente Deus que pode abrir. Ninguém pode abrir. Não é o currículo que vai abrir, não é o cartão de crédito, não é o conhecimento que ela tem. O que vai abrir a porta para uma pessoa é somente o poder de Deus. E a Bíblia fala que Isaac estava assim. Veja aqui na Bíblia, em Gênesis capítulo 26, o que ele diz: havia fome na terra. Havia fome aonde, igreja? Na terra. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. E por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor. Apareceu quem? O Senhor. E disse: não descansa, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ô pastor, por que Deus não queria que Isaac descesse ao Egito? Por quê? O que tinha de ele descer ao Egito? Descer ao Egito quer dizer que você está descendo para os pés do inimigo, para os pés do mal. Descer ao Egito é você pedir favor a Satanás, é você voltar para a escravidão que um dia estava. E Deus foi misericordioso com Isaac, que ele disse para Isaac: não desça ao quê? Ao Egito. Não faça isso. Ou seja, não vá para a mão de agiotas. Não se entregue os pontos e deseje o suicídio. Não jogue a toalha, não. Creia que o Deus que nós oramos, o Deus que nós jejuamos, o Deus que nós lemos a Bíblia e cremos, é esse Deus que vai abrir a porta na nossa vida. Glória a Deus. Embora a pessoa tenha uma situação na vida dela, e ela diz assim: para mim acabou, não tem jeito. E tem porque Deus é poderoso. Na época de Abraão, havia uma crise na terra, uma fome, e Deus deu a solução a Abraão. E na vez de Isaac, que era filho de Abraão, filho da promessa, aconteceu mesmo. A crise apanhou, a fome apanhou. E hoje, no século 21, estamos vivendo momentos de quê? De crise, momentos de fracasso, de despejo. Embora você também está aí me assistindo, e você não é nem da igreja nenhuma, e você de repente está passando por uma crise financeira na sua vida, e você está se perguntando: será que para mim vai ter jeito? Porque eu já estou devendo mais de 100 mil reais. Eu já devo, chega a R$1 milhão. Para Deus não há impossível. Claro que Deus não faz nada de uma hora para outra. Deus não é mágico. Tem pessoas que ela pensa que Deus é mágico. Meu Deus vai fazer na minha vida uma mágica e um milagre vai acontecer. Negativo. Deus é poderoso, mas Deus só se volta para a pessoa quando a pessoa se volta para Ele. Deus só abre uma porta na vida da pessoa quando a pessoa busca em Deus, ela busca em Deus essa porta aberta. Isaac, ele conversou com Deus. Isaac pensou muito no que Deus falou com ele.
ao ponto que o versículo 3, vamos ler aqui, ó, versículo 3, peregrina nesta terra e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas da onde, gente? Dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras por meio dela, e serão benditas todas as nações do quê? Da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz. Abraão obedeceu a minha o quê? A minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Diga amém. Amém. Você que está aí no outro lado, diga amém. Você pode ver que Isaque, ele pensou, ele usou a inteligência. Ele não usou somente a emoção. Porque quando a pessoa está passando um problema financeiro, ela usa às vezes o quê? A emoção. Com a cabeça quente, ninguém consegue resolver nada. Ninguém consegue resolver o quê? Nada. Isaque, se ele fosse levado à emoção, ele ia descer o Egito, ele ia empenhar as terras dele na mão de Abimeleque, o filisteu, o inimigo do povo de Deus. Ele ia segurar as terras, ele não ia ter como pagar aquele empréstimo, e ele ia passar, além da miséria que já estava ali, a coisa ia piorar. Mas Isaque parou e pensou: se Deus foi com meu pai Abraão, e ele tirou a crise do meu pai, ele também vai tirar a crise da minha vida. Diga assim comigo, diga: Deus vai tirar a crise da minha vida e da minha família. Diga amém. Porque agora mesmo tem pessoas que servem ao diabo. Me perdoe, você que está em casa, se você se ofendeu do jeito que eu falei, mas essa é a verdade. Tem pessoas que elas servem ao quê? Ao diabo, e agora ela está comendo do bom e do melhor, está desfrutando do bom e do melhor, está enchendo a cara de cachaça, está fumando os melhores cigarros, está usando drogas, está gastando dinheiro para o mal, e a pessoa ela não perde a fé em Satanás. E porque nós que temos um Deus grande e poderoso, o Deus que foi com Abraão e com Isaque, porque nós vamos desistir dele, não é verdade? Jamais. Então, quando você passa pela porta e você crê, você se torna fiel a Deus em tudo, na tua vida, na tua comunhão, nos teus caminhos. Deus, ele fica responsável, ele fica o que, igreja? Responsável de abrir uma porta para você. Mas se você não tem um compromisso com Deus, se você não é fiel a Deus, se você não busca a Deus, se você não entrega o teu caminho ao Senhor, Deus ele vai se responsabilizar em alguma coisa? Não, ele não vai. Ele abre a porta para aquele que quer porta aberta. Ele dá a chave da vitória para aquele que quer a chave da vitória. Ele faz o milagre financeiro acontecer na terra de quem quer que aconteça. Pois nós queremos, então o milagre financeiro, ele vai o quê? Acontecer. Diga: eu tomo posse. Em nome de Jesus. Isaque obedeceu. Ele não saiu de Gerar, ele ficou em Gerar. Ele plantou o pouquinho de semente que Isaque tinha na mão dele, ele plantou naquela terra. Ele confiou no poder de quem? De Deus. E como ele plantou naquela terra, naquele momento, Deus o honrou, Deus o abençoou. Essas 10 pessoas, vocês 10 aí agora que entraram aí, vocês 10 aí que estão aqui agora me assistindo ao vivo, eu pergunto para vocês 10, agora pulou para 14, vamos lá, 14, vocês 14 aí, eu vou perguntar a você,
qual é a semente que você quer plantar na tua vida? Aqui na igreja estou com os irmãos também. Qual é a semente que nós queremos plantar na nossa vida? Essa virada de mês, de fevereiro para março, esse ano de 2023, porque Isaac deu ouvido à voz de quem? De Deus. E quando ele deu ouvido à voz de Deus, ele começou a semear. E ele plantou, e vamos lá no versículo 12 para terminar. Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Lá no versículo 12, ele diz assim, ó: semeou Isaac, olhe bem, semeou Isaac naquela mesma terra. Olha que maravilha. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Ele colheu no mesmo quê? No mesmo ano, 100 medidas, ou seja, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quem o abençoava? O Senhor. Engrandeceu-se o homem, enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Diga a glória a Deus. O homem que não tinha nada, estava vendo o povo que acompanhava, porque Isaac ele era um líder. Além de ser Isaac ser um pai de família, um chefe de família, Isaac ele era o que, igreja? Um líder. E ele viu a miséria bater na porta dele. Essa porta aqui está aberta, aqui é um portal, aqui não tem a porta para fechar não. Mas tem pessoas que a miséria, a dívida, o processo na justiça, ele faz o quê? Bate na porta, não é verdade? Bate na porta. E quando bate na porta e a pessoa não tem o que fazer, não é verdade? Como a viúva. Os credores vieram na porta da viúva para pegar os filhos dela para servir como escravo. Ela foi até Eliseu e disse: Eliseu, eu não tenho como pagar a dívida do meu marido era um profeta, morreu, deixou uma dívida. Ele disse: o que a senhora tem? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: pede vasilhas emprestadas. Pede vasilhas o quê? E não poucas. Fecha a porta. Ele mandou fechar o quê? Você tem que fechar a tua porta hoje para a dúvida que você fica escutando. Você fica escutando um bocado de babazeira aí, um bocado de louquice. Aí você fica assim descrente, você não tem mais força, nem de vir à igreja, nem de buscar o poder de Deus. Por quê? Você fica escutando um monte de coisa. Deus está mandando dizer, fecha o quê? A porta. É melhor você se desafastar desse amigo seu, que só fica botando coisa na tua cabeça, do que você ficar perto de uma pessoa, que ela vai te jogar para baixo. Ele disse, fecha a porta e derrama o azeite. Aquela viúva fechou a porta, derramou o azeite se multiplicou, diga glória a Deus, e ela vendeu e pagou a dívida e prosperou, porque naquela época o azeite era muito caro. Então às vezes você tem que fechar a porta para o mal e abrir a porta do teu coração para Deus agir na tua vida, para Deus agir. E aí quando Isaac fez isso, o pouquinho de semente que ele tinha, ele jogou tudo, uma semente ele colhia 100 vezes o quê? 100 vezes mais. Uma semente era 100 vezes mais. A terra dele se multiplicou 100 vezes mais. Os gados que ele tinha se multiplicou 100 vezes mais. E ele se tornou o homem mais poderoso daquele Oriente. E eu posso dizer para você, o Deus de Isaac é o nosso Deus. Está lá em Malaquias capítulo 3. Eu sou o Senhor e nunca mudo. Deus ele fala o quê? Eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. Ele não vira para outro Deus. Deus uma vez ele está torcendo para o São Paulo, depois ele torce para o Vasco, depois ele torce para o Palmeiras. Não, Deus não muda de time não. Deus é Deus e sempre será o quê? Deus. E nós que cremos no poder dele e confiarmos nele, vamos ver esse Deus também abrir as portas na nossa vida. Diga glória a Deus, igreja. Glorifique o nome de Jesus. Você que está aqui, fique de pé. E você que está aí agora me assistindo, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de portas abertas para a tua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo,
Nesse momento, ó Deus, eu estendo as minhas mãos em direção de todas essas pessoas e eu declaro, meu Pai, uma bênção de portas abertas que o Senhor está dando nesse momento. Tem pessoas, meu Pai, que a vida delas, as portas dela estava trancada, estava amarrada, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor está nesse momento abrindo portas para o teu povo. E assim como Isaac, cada semente que ele semeava, ele colhia 100 vezes mais. Eu profetizo, ó Deus, eu determino que a partir de hoje, o que essa pessoa semear, o que ela plantar, meu Deus, ela venha colher 100 vezes mais. Que as mãos dessas pessoas sejam abençoadas e que as portas se abram na vida dela, que haja multiplicação de azeite e que a porta do mal sempre esteja fechada e a porta da prosperidade e sempre esteja aberta. E se você crê, levanta as tuas mãos e diga: eu recebo, eu tomo posse das bênçãos das portas abertas. E os que crê, diga amém. Glorifica ao poderoso Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.